Hoje vamos abordar um tema muito interessante com vocês, que é a meningite criptocócica. Somos o terceiro período de farmácia do Centro Universitário Unisalles. O grupo é composto por Arielle, Gleisiane, Letícia, Lívia, Felipe e Ana. Muito pouco se sabe sobre essa doença e como ela é transmitida. Também não sabem que ela é transmitida por um animal. E logo não sabem como se tratar. Também não imaginamos que hábitos saudáveis podem nos salvar nessas ocasiões. Vamos te dizer também como ele pode nos afetar gravemente e causar danos permanentes. Então fica com a gente que vamos contar tudo sobre esse assunto. Pegue o pombo, 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 pegue o pombo agora! 30 segundos! O que é meningite criptocócica? A criptococose é uma infecção fúngica causada por uma levedura encapsulada chamada Cryptococcus neoformans. Atualmente, são reconhecidas duas espécies principais desse fungo: Cryptococcus neoformans, que inclui os sorotipos A e D, e Cryptococcus gat, que inclui os sorotipos B e C. Clinicamente e epidemiologicamente, a criptococose pode ser dividida em duas formas distintas. Primeiro, a criptococose oportunista, que é a forma da doença mais comum em pessoas com sistema imunológico comprometido, como, por exemplo, pacientes com AIDS e HIV, pessoas em tratamentos com medicamentos imunossupressores ou aquelas pessoas que passaram por transplantes de órgãos. É predominantemente causados pelo Cryptococcus neoformans. Segundo é a criptococose primária. Esta é a forma afetada por indivíduos que aparentemente têm o sistema imunológico saudável. É principalmente causada pelo Cryptococcus neoformans varigate. Esta doença, a criptococose, tem um caráter sistêmico e sua porta de entrada no corpo humano é a via respiratória. É comumente encontrado em excrementos de aves que são dispersos no ambiente através do ar. A infecção pode afetar tanto os seres humanos quanto outros animais, ocorrendo pela inalação de esporos produzidos pelo fungo causador da meningite criptococose. Esses esporos podem se disseminar pelo corpo através da corrente sanguínea ou do sistema linfático, atingindo principalmente o sistema nervoso central e causando meningite fúngica. O que é a meningite? A meningite é uma inflamação das leptomeninges, que são as membranas que envolvem o cérebro, a medula espinhal e o líquido cefalorraquidiano, LCR, presente no espaço subaracnoide. A inflamação das leptomeninges pode levar à invasão do cérebro e à destruição do tecido cerebral. A meningite pode ser causada por diversos agentes infecciosos, como bactérias, vírus e fungos, além de processos não infecciosos, como traumas, medicamentos e neoplasias. Qual a causa da meningite criptocócica? Entre as meningites fúngicas, a mais comum é a meningite criptocócica, causada principalmente pelos fungos Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gat. Desses, o Cryptococcus neoformans é o mais frequentemente relatado em casos clínicos. Esta forma de meningite geralmente se apresenta de maneira subaguda, progressiva ou crônica e pode ser fatal. Quem possui um risco maior ao pegar a meningite criptocócica?
A meningite criptocócica é mais comum em indivíduos com o sistema imunológico comprometido. A gravidade da doença está mais relacionada ao estado imunológico do paciente do que à virulência do fungo. Nos últimos 20 anos, a incidência de infecções causadas pelo Cryptococcus neoformans aumentou significativamente. Este crescimento é principalmente devido à epidemia de HIV e ao aumento do uso de terapias imunossupressoras. A criptocose está fortemente associada à síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, sendo uma das principais complicações infecciosas mais frequentes nessa condição. A infecção do sistema nervoso central, SNC, é a manifestação mais comum da criptocose e a forma clínica mais frequentemente diagnosticada. Normalmente, apresenta-se como meningoencefalite aguda ou subaguda e, menos frequentemente, como granulomas intraparenquimatosos. Em pacientes imunocomprometidos, a inflamação no sistema nervoso central pode causar sinais meníngeos, náuseas, vômitos, dor de cabeça, cefaleia e rigidez na nuca. Sinais de meningoencefalite, alteração do nível de consciência e problemas de memória. Comprometimento dos nervos cranianos, estrabismo, visão dupla, diplopia, perda de visão e paralisia facial, convulsões e também irritabilidade. Em pacientes com sistema imunológico saudável, os sintomas podem ser menos intensos e incluir dores de cabeça, febre e sintomas respiratórios leves. No entanto, mesmo nesses indivíduos, a doença pode progredir e afetar o sistema nervoso central, embora com menor gravidade. Diagnóstico. O diagnóstico da criptocose é geralmente feito por meio de exames laboratoriais. O teste de criptococo no líquido cefalorraquidiano, a cultura do fungo a partir de amostras clínicas como sangue, líquido cefalorraquidiano ou tecido, e a detecção de antígenos criptocócicos são métodos comuns. O criptococo também pode ser isolado na urina ou no pus. A sorologia e a histopatologia também são consideradas na confirmação diagnóstica da criptocose. A imagem por ressonância magnética ou tomografia computadorizada pode ser usada para avaliar a extensão da infecção no sistema nervoso central. Tratamento. O tratamento da criptocose inclui o uso de antifúngico, em casos graves, especialmente em pacientes imunocomprometidos. A terapia inicial costuma envolver anfotericina B, associado à flucitocina. Após a fase inicial, o tratamento de manutenção geralmente inclui fluconazol por um período prolongado, para evitar recaídas. O manejo adequado da hipertensão intracraniana também é crucial, especialmente em casos de meningite criptocócica. Agora apresentaremos um caso clínico. João Silva, 42 anos, sexo masculino, agricultor e morador da zona rural de Minas Gerais, Brasil. Apresentou-se ao pronto-socorro com um histórico de dor de cabeça persistente há 2 semanas, acompanhado de febre intermitente, náuseas e vômitos. Nos últimos dias, ele também notou rigidez no pescoço e fotofobia. Além disso, relatou episódios de confusão mental e lentidão para responder a perguntas simples. João possui diabetes mellitus tipo 2 controlado com metformina. Não há histórico de doenças imunossupressoras conhecidas. Não há histórico de HIV ou outras condições que comprometam o sistema imunológico. João é agricultor e vive em uma casa com condições sanitárias básicas. Ele tem contato frequente com solo e esterco de animais. Não fuma, não consome álcool em excesso e nega o uso de drogas ilícitas. No seu exame físico consta a temperatura de 38,5 graus,
pressão arterial de 13/8, frequência cardíaca de 92, frequência respiratória 18, e no seu exame neurológico consta paciente alerta, porém com lentidão nas respostas, rigidez de nuca presente, sinais de Kernig e Brudzinski positivos, sem déficits neurológicos focais evidentes. Nos seus exames laboratoriais e de imagem constam, no seu hemograma completo, leucocitose leve com predomínio de neutrófilos, glicemia de jejum 140 mg por decilitro, e seus exames de função hepática e renal estão normais, sorologia para HIV deu negativa, nos seus exames de punção lombar. O aspecto do LCR deu claro e incolor, pressão de abertura elevada e análise do LCR, contagem de células 50 células por decilitro, predominância de linfócitos, proteínas elevadas 100 mg por decilitro, sua glicose deu diminuída 30 mg por decilitro, comparado com glicemia de 100 mg por decilitro. Tinta da China, presença de leveduras encapsuladas, sugerindo criptococcus, cultura de LCR positiva para Cryptococcus neoformans, diagnóstico meningite criptocócica, seu tratamento na fase de indução anfotericina B intravenosa, flucitocina oral dividida em 4 doses diárias por 2 semanas. Na fase de consolidação, fluconazol oral durante 8 semanas e na fase de manutenção, fluconazol oral durante pelo menos 1 ano ou até que haja evidência de remuneração imunológica adequada. Na fase de evolução, que é após a fase de indução, João apresentou melhora significativa dos sintomas. A cefaleia diminuiu, a febre cessou e ele mostrou melhora cognitiva. A rigidez de nuca também diminuiu consideravelmente. Ele foi orientado a continuar o tratamento de consolidação e manutenção e a realizar segmento ambulatorial regular para monitoramento e prevenção de recaídas. Considerações finais. Este caso destaca a importância da suspeita clínica e do diagnóstico precoce da meningite criptocócica, especialmente em pacientes imunocomprometidos ou com condições crônicas, mesmo que não sejam evidentemente imunossuprimidos, como diabetes mellitus. A identificação e o tratamento adequado são cruciais para o prognóstico favorável.